Deus possa estar nos abençoando, né? Deu algum BO ali, ó, foi desconectado o Facebook e eu não lembro mais a senha para entrar no Facebook da igreja. Mas não tem problema. Vamos continuar. Daniel vai gravar, depois a gente posta. Bom, ontem nós estivemos ali em Ilha Solteira, como foi mencionado por nosso irmão Eliseu. Tivemos um culto abençoado, estava tudo muito agradável, né? Foi bom nós podermos rever os nossos irmãos ali de Ilha Solteira, bem como também de Pereira Barreto. Que Deus continue nos abençoando, continue abençoando aquela obra, que sempre Deus nos dê a condição de podermos continuar a pregar o seu santo e eterno evangelho. Amém? Também estava ali intertido, mas não agradeci. Queria agradecer a Deus pela boa viagem que fizemos. Queria parabenizar os irmãos, né? Tudo correu bem, todo mundo se comportou bem e foi proveitoso para todos, né? Que Deus nos conceda outros momentos como esse. Irmãos, queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver o versículo número 4, Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4 será o nosso texto para esta noite, que nós possamos meditar. E vamos colocar em pé, para que possamos fazer essa leitura. Hebreus capítulo 11, o verso de número 4. Amém? Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus, todos juntos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Poder sentar, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este dia de vida. Obrigado por esta rica oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja tua, para que possamos adorar o teu santo e excelso nome. Fala aos nossos corações agora, Deus, nos fortaleça, nos ajude, a Deus, nos guiando pelos seus caminhos, nos dê entendimento, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver as suas maravilhas, para que possamos ver a vida como realmente ela é, e para que possamos, ó Deus, realmente buscar viver de uma forma que seu nome seja glorificado, Pai. Nos abençoe no estudo da sua palavra agora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos conhecem a história de Caim e Abel. Nós estudamos essa história não faz muito tempo. Acho que não tem nem 4 anos, né? Em Gênesis. Mas eu queria pensar um pouco com os irmãos neste verso. O verso diz assim: pela fé, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual sacrifício, ele diz, alcançou testemunho, ou seja, alcançou prova de obediência. Abel, por meio do seu sacrifício, ele mostrou obediência a Deus, né? Alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, né, depois de morto, ainda fala. É interessante essa galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, ele nos traz à memória vários personagens bíblicos e vários fatos bíblicos, né? E de uma maneira resumida, porque só Deus consegue fazer isso, ele fala muito, né? Quando ele cita aqui Abel e Caim, fala do sacrifício, a nossa mente já se expande, ela é aberta e a gente começa a pensar, né? Porque quando nós lemos a respeito desses dois jovens, isso nos leva lá aos primórdios
da história da humanidade. Nos leva lá para Gênesis. Naquele momento onde esses dois rapazes estão aqui oferecendo este sacrifício a Deus, não é? Nesse momento só existia um lar, só existia uma família sobre a terra, né? Essa família é formada por um casal, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa, e também 2 filhos, na verdade, 2 irmãos. Porém, esta família agora está em outro ambiente. Este pai, esta mãe, este casal, eles estão em outro ambiente, eles haviam já perdido o seu lar original, estão num lugar diferente, estão levando um outro tipo de vida, a sua realidade na verdade é outra, o seu primeiro lar havia sido perdido, né? Antes mesmo que esses 2 jovens nascessem. Antes que Abel e Caim nascessem, Adão e Eva já haviam sido expulsos do paraíso. Agora eles são literalmente pobres. No sentido da palavra, eles são pobres. Não só pobres, agora são uma família de pecadores. São como nós, na verdade. O primeiro estado dessa família era de alegria, né? Desse casal, era de gozo, era um estado de inocência. No jardim do Éden, Adão e Eva, eles eram bons, eles eram perfeitos, eles tinham plena e constante comunhão com Deus, com o Criador. Só que em lugar de eles cultivarem esta comunhão, em lugar de eles zelarem por esta vida, em lugar de eles valorizarem aquela tão grandiosa bênção de Deus nas suas vidas, eles deixaram com que o ego e o individualismo dominasse as suas vidas. Irmãos, eu diria para os irmãos que o egoísmo e o individualismo, na verdade, é a própria essência do pecado. Vou repetir. O egoísmo e o individualismo é a própria essência do pecado. Quantos sofrimentos não acarretamos por conta do individualismo, por conta do egoísmo? Quantos problemas, quanto sofrimento, quanta divisão por conta do egoísmo e por conta do individualismo. O egoísmo e o individualismo nos leva a ambições indignas. Quando eu digo ambições indignas, são ambições que não condizem de forma alguma com a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida dos seus filhos, né? Nós podemos ver algumas coisas sobre este relato aqui de Hebreus, tão pequenininho, né? Nós sabemos que a queda, a separação entre o homem e Deus, entre os homens e Deus, ela se deu por conta de um varão chamado Adão. Romanos 5,12. Como a desobediência veio pelo meio de um homem, por meio da desobediência veio a morte passou a todos os homens, como diz Romanos 5,12. A morte espiritual e a tempo a morte física, ela entrou no mundo por meio de um homem. Porém, este homem foi alcançado por uma mulher. Hoje nós falamos um pouco disso a respeito ali em Ilha Solteira. Ou seja, Adão seguiu os passos da sua esposa, não é? Da sua esposa que havia sido tentada por Satanás. E a tentação de Satanás sobre a vida de Eva, ela foi, eu diria, pelo menos em 3 etapas, foi tríplice. Não é? A primeira coisa que Satanás fez com que Eva duvidasse da palavra de Deus. E isto é muito, mas muito
mas muito perigoso. Satanás conseguiu fazer com que Eva duvidasse da palavra de Deus. Em seguida, Satanás fez com que Eva duvidasse do perigo de se desobedecer à palavra de Deus. Não há perigo maior para o homem do que duvidar do perigo que existe em não se obedecer à sua santa palavra. Em terceiro lugar, Eva foi tentada a querer para si mesma, a querer para si próprio, mais do que Deus havia dado a ela. Eva queria ser mais sábia, não é? Ainda hoje ela é engodada por esse mesmo tipo de tentação. As mulheres hoje são engodadas por esse mesmo tipo de tentação, não é? Abra sua Bíblia, irmão, em Romanos 16, 19. Romanos capítulo 16, o versículo de número 19. Romanos 16, 19. Se a sua Bíblia for igual à minha, é página 1568. Amém? Diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós. Paulo está falando, tenho prazer em vocês, crentes de Roma, por causa da obediência de vocês, que é conhecida de todas as pessoas. Daí tem um ponto de vírgula e ele diz: e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Quantos e quantos cristãos têm sido derrubados e jogados por terra, porque não têm seguido este conselho do apóstolo Paulo, em ser simples no mal, porém sábio no bem. Irmãos, parece que Eva, ela queria emoções, O que ela tinha não estava bom, ela queria mais, ela precisava de mais. Deus não era suficiente, o Éden não era suficiente, a comunhão não era suficiente, as bênçãos não eram suficientes, a paz não era suficiente, o cuidado não era suficiente, o sustento não era suficiente, nada do que Deus havia dado para ela era suficiente. Alguém pergunta, poxa, mas Eva era burra mesmo, Não, você não é diferente. Nada do que Deus tem te dado tem sido suficiente. Você tem buscado mais, fora da palavra de Deus. Irmãos, pensem no que as pessoas fazem por conta do egoísmo e por conta do individualismo. Elas ferem, elas machucam, elas matam, elas pecam, se afastam de Deus, perdem a comunhão, elas degradam aos seus próprios corpos, adulteram, brigam, zombam de Deus, blasfemam das dignidades. Quando nós lemos a história desses dois rapazes, Caim e Abel, não fugimos do texto, nós ficamos espantados com a diferença entre esses dois irmãos, Eu poderia pensar, como pode, o Asaf e o Daniel, criados juntos, ser tão diferentes na questão de obediência, na questão tocante à religião, à busca de Deus? Há grande diferença entre esses dois meninos, esses dois rapazes. E nessas diferenças que há entre eles, nós podemos aprender algumas coisas. Como em tudo que há na Bíblia, nós podemos aprender. Isso não quer dizer que nós queremos, mas podemos aprender e tirar lições para as nossas vidas, para que não soframos tanto quanto, para que não padeçamos tanto quanto.
E para que a gente comece a pensar sobre essas diferenças, que são diferenças que trazem peso e consequências eternas, a gente poderia fazer duas perguntas. A primeira delas é: onde estava a diferença entre esses dois jovens? Onde estava essa diferença? Porque havia. E a segunda pergunta é, ou poderia ser, qual seria a causa dessas duas diferenças? Fato é que havia diferença. Mas nós podemos pensar, algumas coisas eram comuns aos dois. Eles não tinham nenhum tipo de diferença nenhum tinha vantagem natural sobre o outro. Todos eram perfeitos. A Bíblia não fala que nenhum deles tinha problema mental. Eles não tinham, então, vantagens natural em relação um ao outro. Na verdade, ninguém tem. A Bíblia fala que todos os homens são iguais por natureza, ou seja, todos nasceram mortos em delitos e pecados. Todos estão depravados espiritualmente. Não há diferença. O homem ele pode diferir de um ao outro quanto ao pecado, mas eles não diferem quanto ao fato de serem pecadores. Todos, na verdade, são pecadores. Todos são iguais. Muitas vezes nós queremos nos desculpar por conta da nossa vida dissoluta, da nossa falta de fé, desobediência, ingratidão, dizendo ou pensando, bem, o irmão Remy é assim porque ele tem mais, ele sabe mais, ele pode mais, não é? Abra a sua Bíblia, vocês fecharam a Bíblia? Está em Romanos ainda? 22. Romanos capítulo 22. Capítulo 3, 22. Tem que chamar Paulo para continuar escrevendo, né? Romanos capítulo 2, o versículo 22 e o versículo 23. Amém? Romanos 3, 22 e 23. Romanos 3, 22 e 23. O homem pode ter diferença quanto ao pecado, mas não há diferença quanto ao fato de serem pecadores, porque todos são iguais. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 3, 22 e 23. Todos acharam? Amém? Diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Ponto e vírgula. Porque não há diferença. Por que não há diferença? Porque todos pecaram. Então, não tentem se esconder por trás da desculpa de que o seu irmão tem condições melhor do que você de ser obediente a Deus e ter uma vida espiritual mais expressiva. Todos têm a mesma possibilidade. Todos têm as mesmas condições. Deus dá a todos as mesmas oportunidades. O problema está em você. Caim e Abel. Os dois tinham os mesmos pais, não é? Eram filhos de Adão e Eva. Tinham os mesmos pais. Viveram com os mesmos pais. Foram criados com os mesmos pais. Viveram no mesmo ambiente. Os dois nasceram fora do jardim do Éden e foram criados fora do jardim do Éden. Os dois receberam as mesmas instruções religiosas. Os dois receberam os mesmos ensinamentos espirituais. Os dois foram instruídos da mesma forma, da mesma quantidade, com a mesma qualidade acerca do serviço e da adoração que deve ser prestado ao Senhor. Como nós, não é? Quando o irmão Osariz vem aqui pregar, ele prega só para mim ouvir. Não é? O Adriano vem pregar, o Adriano prega só para que o Eliseu ouça. O Eliseu prega só para que o Azaf ouça. O Azaf prega só para que o Remy ouça. Não. Todos têm tido a oportunidade de ouvir a verdade e aprender
do Senhor. Porém, nem todos têm se comportado da mesma maneira. Então, todos esses dois irmãos, eles tiveram o mesmo tipo de instrução espiritual, o mesmo tipo de educação religiosa. Os dois possuíam inclinações espirituais, inclinações religiosas. Tanto é que os dois foram e os dois ofereceram o quê? Sacrifícios. Nós podemos dizer que esses dois irmãos, esses dois rapazes, os dois tinham a prática de ir à igreja. Não é? Os dois tinham a prática de frequentar aos cultos. Onde estava a religião, onde estava a diferença nesses dois rapazes? Né? Qual era a diferença? A diferença estava na forma de se buscar a Deus. Na forma de se servir ao Senhor. Na forma de se buscar glorificar a Deus. A maioria das pessoas nos nossos dias pensam que não há nenhum tipo de diferença religiosa ou importantes entre um tipo de serviço e outro, entre um tipo de adoração e outra, quando na verdade tudo depende disto. Se você pensar que não há diferenças religiosas quanto ao serviço, quanto à adoração prestada a Deus, é a mesma coisa que você dizer que o bom é tão certo quanto o errado é tão certo quanto o bom, o mal é tão necessário quanto o bem é tão necessário quanto o mal, o santo é tão bom quanto o profano, e o profano é tão bom quanto o santo. Bem, a Bíblia diz que esses dois rapazes, né, foram à igreja, entre aspas, para nós entendermos. E esses dois foram à igreja para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. A Bíblia diz que Caim e Abel trouxeram sacrifícios diferentes a Deus. Irmãos, eu diria que muito, se não tudo, depende do tipo de sacrifício, do tipo de serviço, do tipo de adoração, do tipo de culto que você presta ao seu Deus. Se você será aceito, se você será abençoado, né? Se você realmente estará glorificando, se a sua adoração subirá com um cheiro suave até o trono do Senhor. Algumas pessoas confiam, não vai falar disso, mas confiam que o seu método é o melhor método para se adorar a Deus, a ponto de ele quase achar que a sua salvação está baseada nesses métodos, nestas formas de adoração. A Bíblia diz que Abel trouxe um sacrifício de sangue, porém Caim trouxe um sacrifício de frutas e flores. Irmãos, como os homens hoje têm tentado adorar ao Senhor e honrar ao Senhor com frutas e flores. Hoje tudo é floreio. É? No sacrifício de Abel, houve confissão de pecado. No sacrifício de Abel, houve obediência. A gente vai ver um pouco mais adiante. No sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor, se vê a necessidade da justiça de Deus ser satisfeita. O sacrifício de Abel, o sacrifício do cordeiro, aponta para Cristo. É como está escrito lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sacrifício de Caim negava a sua culpa, não é?
O sacrifício de Caim não atendia à justiça de Deus. O sacrifício de Caim dizia que Caim era justo, que ele merecia algo, que ele fazia por onde ser aceito. Caim trouxe do fruto da terra que Deus havia amaldiçoado. Ele trouxe do labor das suas mãos. Havia mérito no sacrifício. Era um sacrifício impuro, mesclado com a carne, profano, e Deus não aceita essas coisas. Caim trouxe o trabalho das suas próprias mãos, confiando naquilo para a sua aceitação, talvez para a sua salvação. Abel é o tipo do crente que depende do Senhor. Abel é o tipo do crente que diz ao Senhor: eu não tenho nada para te oferecer. Abel é o tipo do crente que vem às igrejas com as mãos vazias e que fala para Deus: Senhor, do que é teu eu te dou. Abel é o tipo de crente que está dependendo completamente da graça e da misericórdia do Senhor. Abel é o tipo do crente que diz: Senhor, eu não sei como fazer, me ensine. Eu não sei como proceder, me ensine. E quando ele é ensinado, é o tipo do crente que faz conforme lhe foi ensinado, conforme lhe foi pedido. Ele não tenta mudar, ele não tenta justificar, ele não tenta achar culpado. Ele simplesmente diz: eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu dependo inteiramente da sua graça. É o tipo do crente que aceita as verdades do Senhor, que segue as suas instruções. Vou apressar ver se a gente consegue ver e falar dessas coisas. Já Caim é o tipo do crente que ele acha que ele é muito bom, ele é o melhor, não é? Ele acha que ele pode melhorar as coisas. É o tipo do crente que fala assim: eu vou oferecer dessa maneira porque essa maneira é melhor e Deus tem que aceitar, Deus vai aceitar. É o tipo do crente que quer mudar as coisas de forma que elas aconteçam à sua maneira. É o tipo do crente que diz o seguinte: isso aqui é muito bom, me custou muito, foi sacrifício, então Deus vai aceitar e Deus isso vai chegar a Deus com um cheiro suave. É o tipo do crente que fala: o que eu posso fazer, o que eu quero fazer é isso. O que eu quero te oferecer é isso. Não é? A Bíblia diz que Abel, ele fez a sua oferta pela fé. Caim não. Ele não fez a sua oferta pela fé. Ele não fez a sua oferta por meio da obediência. Não é? Alguém poderia me perguntar: mas pastor, como é que você sabe que Caim desobedeceu a Deus? Como é que esses dois jovens sabiam como proceder? Fica óbvio e é fácil de entender que eles foram ensinados por seus pais. Eles não tiraram de dentro do saco uma invenção qualquer para adorar ao Senhor. Existia já uma ordem pré-estabelecida de como se achegar a Deus. É muito provável que Adão e Eva já houvessem feito sacrifícios ao Senhor. Mas isso mostra para nós como que algumas pessoas, estando no mesmo lugar, estando na mesma igreja, ouvindo a mesma pregação, escutando a mesma palavra, pode ter atitudes de adoração diferentes. Isso nos mostra como pessoas que aprendem e bebem da mesma fonte podem se tornar pessoas arrogantes e prepotentes. Caim é o tipo do crente que diz assim: esse é o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. O meu jeito é melhor. Não é?
Abel é o tipo do crente obediente. Aquele crente que tem temor, que não muda nada do que o Senhor tem deixado para que seja feito. Como nós podemos saber que Abel realmente teve fé? Ele teve fé porque ele trouxe do sacrifício que Deus havia ordenado. Por que Caim não teve fé? Porque Caim não trouxe o sacrifício que lhe havia sido ordenado. Trocando em miúdo. Se você não serve a Deus da maneira que Ele lhe manda e que a maneira que Ele lhe ordena, Ele não aceita a sua adoração. O seu louvor não chega ao seu trono. O seu serviço não é aceito. Só é aceito quando é feito a forma e a maneira do Senhor. Abel não inventou. Abel não foi criativo. Abel foi obediente. Abel confiou na palavra do Senhor. Abel se amoldou à vontade de Deus. Abel não quis oferecer nada diferente, ele não quis inventar, ele não quis inovar. Ele não se esmoreceu, não fez corpo mole. Lembra-se quando Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites para que o Senhor mostrasse para ele como deveria ser a construção do tabernáculo, a construção da arca, se lembram? Hebreus capítulo 8, vá até lá, irmãos. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo de número 5. Amém? Aqui o escritor está falando daquelas cerimônias, daquelas coisas do Velho Testamento, e ele diz no versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que se no monte te mostrou. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olhe, faça tudo como Deus tem mandado. Mas pastor, mas será que foi assim? Será que realmente eles sabiam como proceder e um deles foi desobediente? Como eles poderiam conhecer a vontade de Deus? Como eles poderiam saber? Romanos 10,17 vale para todos os crentes, todos os servos de Deus, todas as épocas. Lá diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus numa época que a palavra de Deus era transmitida de forma oral. Eles sabiam o que fazer, como fazer, onde fazer e quando fazer. E cada um escolheu como proceder. Você é o tipo de crente como Caim? Ou você é o tipo de crente como Abel? Você é o tipo de crente Caim? Ah, eu quero fazer assim, eu faço do meu jeito é assim, a minha forma é assim, eu posso assim, eu quero fazer assim, quando dá eu faço assim. Você é o tipo de crente Abel. Fala, Senhor, eu não tenho forças, não sei como fazer, não consigo, me ajuda. Porque eu quero lhe agradar, eu quero que o que eu faça seja aceito. Eu quero estar debaixo da sua graça. Eu quero estar na sua presença. E é interessante, irmãos, que como era no passado, continua sendo hoje. Ainda o que é espiritual e obediente continua sendo perseguido e massacrado pelo aquele que é carnal e desobediente. Nada mudou. Mas Deus tem dado a você a oportunidade de ser um crente como Abel.
Você conhece crente como Caim, em todo lugar, em todo instante? O que eu posso fazer é isso? Só dá para mim na igreja assim? Eu faço quando eu quero, não é? Eu não penso assim, eu vejo diferente. Eu vou fazer quando der, agora não dá, hoje não posso. Já o crente como Abel, é o crente como Isaías, sempre pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. É aquele crente que conhece a sua limitação, que fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. A fé que Abel alcançou foi por ouvir a palavra de Deus. Quem era o autor da fé? Quem é hoje o autor da fé? É o próprio Deus. Vamos abrir, mas Atos 15, 9 diz: E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Deus purifica, Deus trabalha dando fé. E por meio da fé. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O versículo de número 19. Efésios 1, 19. Amém? Diz assim: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Amém? E como cremos? Segundo a operação da força do seu poder. É um trabalhar de Deus. Volte a Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Amém? Diz assim: Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Todos têm as mesmas condições de servir ao Senhor. Todos têm as mesmas oportunidades de honrar ao Senhor. Todos têm as mesmas informações. Todos aqui hoje, neste lugar, nesta igreja, têm ouvido as mesmas verdades, têm estudado a mesma Bíblia, têm ouvido as mesmas pregações, têm participado das mesmas EBDs. Responda para você: você é um crente tipo Caim ou um crente tipo Abel? Na questão de adoração e serviço ao Senhor. Você tem procurado a servir ao Senhor ao seu jeito, da sua maneira, do seu modo, ao seu tempo, conforme a sua vontade, conforme o seu intelecto, conforme a sua sabedoria? Ou você tem se dobrado diante da palavra de Deus para honrar e glorificar e enaltecer o nome do Senhor com uma adoração, um comportamento e um serviço bíblico? Trocando em miúdo, você tem vindo nos cultos de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, perder seu tempo ou servir ao Senhor? Gastar a sua gasolina ou glorificar a Deus? Você tem vindo aqui se empenhar na obra ou como Caim,
causar discórdia. Não é exagero, mas às vezes parece que a gente vê, né? Parece que tem um irmão, uma irmãzinha, parece que tem certas situações que se pudesse faria como Caim, agarrava no pescoço do outro, chacoalhava, 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 até a alma sair do corpo. Deus não chamou nós para isso, não, irmãos. Pense. Que tipo de serviço você tem prestado ao Senhor? Que tipo de adoração você tem prestado ao Senhor? Que tipo de evangelho você tem vivido? Pense se você realmente tem oferecido um sacrifício vivo. Se você realmente tem adorado a Deus em espírito ou verdade, ou se você tem trazido somente flores e frutas. Deus será adorado. A Bíblia diz que todo joelho diante dele se dobrará. Todo joelho. E não só isso, ele disse também que toda língua confessará. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém?